Hoje um convidado que fez história, né? Fez muita história. Passou por diversos clubes, mas aqui, acho que se não foi o maior zagueiro, tá entre os maiores. E a maior dupla de zaga. Sem dúvida nenhuma. Tem Luizinho e Batista, em 87 fizeram na Copa União uma bela dupla. O Luizinho, fenômeno, fantástico zagueiro. Mas Hever e Leonardo Silva, que dupla, hein? A gente estava aqui, eu acho que ano passado, falando sobre o como ficou banalizado o termo craque no futebol, né? Hoje as pessoas falam assim, fulano de tal é craque, com uma facilidade tão grande. O cara dá 2 chutinhos e é craque. E nesse dia que a gente teve essa discussão aqui, eu falei assim, e muita gente acha que zagueiro não pode ser craque. Eu conheço e trabalhei com um zagueiro craque. Hever, zagueiro craque. Craque. Eu, no Atlético, o Luizinho, eu não peguei o Luizinho. Mas dos 20 anos que eu fiquei no Atlético, quantos zagueiros eu não trabalhei? 50, 60, 70? Craque, eu vi um. Tá aqui com a gente, Hever. Boa noite, seja muito bem-vindo ao FDP. Boa noite, Domênico, CJ, Gui. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Domênico, feliz pelas suas palavras, né? Eu tive a felicidade de trabalhar contigo por longos anos. Então, sou muito grato a Deus pelo tempo que a gente trabalhou junto. Então, fico muito feliz vindo de você, que é uma pessoa sincera. Então, isso me deixa muito contente. Obrigado pelas palavras. Gustavo Faria, que é assessor de comunicação do Hever, Nossa que sofreu senhora. na minha mão, que deve estar assistindo. Não deixa ele vir, né? Não é que... Não é isso que eu ia falar, não? Bom, pelo menos não era o que... Eu aproveitei para dar uma cornetada. Entendi. Mas vou mandar um abraço aqui, Eu também, de antemão, pro gente Gu, muito boa. e que hoje passou por uma perda com um familiar, assim como o nosso Rafa Miranda. A vovó nos deixou, a vovó Helena. Então, um beijo pra Dona T, pro Celcinho, pro Bruno Miranda, irmão do Rafa, o Rafa. E, claro, o Gustavo, que é primo do Rafa, que assessora também o Hever aqui já há algum tempo. Todo o meu carinho, todos os meus sentimentos. Hoje estive lá dando um abraço neles, tá? Receba aqui as energias. Que... A vovó, que é por conta do apelido. Ô, Rafa, um grande abraço, velho. Meus sentimentos, Rafa. E aí, o Gustavo era uma pessoa que eu enchi o saco. Cadê o Hever? Traz o Hever, chama o Hever. E o Hever, ele era zagueiro, mas na hora das entrevistas ele era atacante de beirada. Ele só escapava. Então eu falei, caramba. Eu que sei. Você sabe. Eu chegava e falava assim, hoje é seu dia de falar. Ele falava, hoje. Mas Hever, ganhamos ontem, você fez 2 gols. Não, põe o outro lá, cara. Mas ó, quando o Gustavo falou Sofri, assim, viu? O Hever tá atendendo e o seu pedido tá na fila. Ó, Hever, muito obrigado. Gustavo e Deus são testemunhas de que quanto eu quis te trazer aqui no 98 Esportes e agora no FDP. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, né? Mandar um abraço pro Gustavo pela perca, pelo Rafa também, né? A gente sente muito. Respondendo o Domênico aí, eu não gostava de falar quando ganhava, eu gostava de falar quando perdia, porque quando ganha todo mundo quer falar, então eu esquivava isso aí e deixava outros falar. E hoje, coordenador de transição. Quando o torcedor vê um ídolo passando para outra função, como o Vitor é o diretor hoje, como o Léo Silva ficou como coordenador de como na função da base, e aí também essa transição, outros jogadores que lá estão, o Éder como auxiliar, aí o que é na prática, a função do Hever? Então, CJ, hoje eu sou um coordenador técnico, né? Em transição da base sub-20 para o profissional. Então, eu fico coordenando, acompanhando esses atletas sub-20, para que, quando solicitado pelo departamento, né, profissional, comissão técnica, eu indico, direciono esses atletas que estão se destacando nas competições. Então, esse hoje é o cargo do Hever no Atlético. Então, eu acompanho o sub-20, mas fico fixo na equipe principal. Boa, Gui. Ô, Hever, boa noite, prazer estar te recebendo aqui no nosso programa. Você, quando já imaginava sair das 4 linhas, você começou a se preparar para ter um cargo fora dos campos. Eu acho que você chegou a fazer um curso de treinador na CBF também. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua preparação de transição para o torcedor entender que não é apenas o Hever que foi um excelente jogador, mas foi um profissional que se preparou para uma mudança. Então, Gui, na verdade, quando eu tive assim, a certeza que eu queria encerrar minha carreira, isso foi muito difícil, né? Porque é sempre complicado você encerrar um ciclo e pensar o que vai vir pela frente. Então, mesmo em atividade como atleta, eu pensava em continuar no futebol, porém algo que fosse muito semelhante à minha
a minha rotina ao longo da minha carreira. E aí eu optei por ser treinador. E aí eu comecei a buscar esses cursos, acabei fazendo a licença da CBF, né? Esse ano, se tudo ocorrer bem, eu concluo, que é a PRO, que é a máxima, né, que a CBF proporciona para que você possa exercer esse cargo. E então eu tenho me preparado já em atividade. Então eu levei 2 anos para concluir a licença A, que os ex-atletas ou os atletas em atividades, eles se credenciavam na licença B, diferente de qualquer pessoa que quisesse ou que queira fazer o curso, entra na licença C. Então o atleta tem essa comodidade de pular uma etapa desse curso. Então eu iniciei na licença B, terminei o ano passado a licença A, que foi quando eu encerrei minha carreira, e esse ano eu concluo a licença PRO, que é o ápice da CBF. E aí vou ver o que eu vou fazer, se eu pego algum clube de base, se eu inicio na equipe profissional. Então tem muitas coisas para acontecer, mas esse processo que hoje eu estou passando é muito importante para ter o conhecimento, porque o atleta, ele acha que só por ser atleta ele já está credenciado, que ele entende tudo. Hoje eu vejo que quando eu era atleta eu não entendia nada, porque assim, questão de vestiário você tem o domínio, mas questão de montagem de treinamento, saber carga de treinamento, o que você vai planejar ao longo da semana, o atleta não sabe concluir isso. Ele sabe chegar lá 1 hora antes, fazer a sua ativação, vai para o aquecimento, tudo preparadinho para ele. Então, isso se torna muito fácil para o atleta. Ele tem tudo de mão beijada. Agora, quando você inverte esse processo, você precisa criar e fazer com que o atleta entenda o que vai ser feito naquele dia de treinamento e ao longo da semana, é um pouco diferente, um pouco mais complicado. Então, eu estou vendo hoje o futebol de uma maneira totalmente diferente e vendo que às vezes, que nem o Domênico falou, não queria falar. Então, eu estou vendo esse outro lado e o lado dos profissionais que talvez eu questionava sem saber o motivo pelo qual eu estava fazendo. Então, isso o atleta tem que entender. Que se tem um tipo de trabalho ali, teve alguém que estudou, é capacitado e sabe o que está se fazendo. Então, é muito difícil o atleta ter esse conhecimento e entender o que o profissional está tentando passar para ele. Muito bom. Muito bom, muito bom. Não só uma aula, como despertou para mim uma curiosidade. O Dodô já vai fazer a pergunta, mas nessa sua resposta, como é que vai ser o Hever treinador? Hoje a gente trabalha com treinadores que têm muito conhecimento tático-técnico e que às vezes exageram no tatiquez, até na comunicação, porque vocês da bola e do mundo futebolístico entendem algumas terminologias. Alguns torcedores não. Apesar de que hoje todo mundo tem um acesso, mas é um processo de mudança. Então tem alguns que se exageram no tatiquez, que o torcedor que não tem tanto conhecimento ou não acompanha tanto, tem essa dificuldade. O quanto é importante a gestão de grupo, o ser humano, e o quanto é importante saber da tática, porcentagem ou como vai ser o técnico Hever? Eu acho que de futebol todo brasileiro entende um pouco. E quanto mais simples a nomenclatura, melhor. Até porque você precisa entender o que você tem em mãos. Será que você, com tatiquez, o seu atleta vai estar entendendo o que está querendo dizer para ele? Aí depois nós vamos para o outro processo, que é a torcida, que também tem o conhecimento, mesmo uma porcentagem alta, uma porcentagem baixa, todo mundo entende, todo mundo... a partir do momento que você toma uma decisão, fica muito fácil para mim analisar, poxa, por que o CJ não escolheu esse aqui e escolheu esse aqui? Então é muito fácil. Então o treinador em si, ele tem que ter essa consciência, esse feeling e tentar passar essa mensagem clara, porque não adianta somente o treinador entender o que ele quer. A mensagem dele precisa ser bem transparente e clara para que esse atleta possa fazer o que ele está pedindo. Então, às vezes, muitos treinadores acabam falando bonitinho demais, onde ele poderia ser simples e objetivo que o atleta iria entender. Então, esse é um desafio muito grande para mim e que eu vejo como necessidade. Hoje, a gente vê os atletas um pouquinho mais cultos, buscando conhecimento, mas nem todos os atletas têm esse conhecimento e essa sabedoria e discernimento para entender o que tu está falando. Então, o primeiro start é esse para mim, né? Então, eu vou tentar procurar a mensagem da maneira mais clara e transparente possível para que eu consiga transmitir
para quem vai trazer o resultado e quem vai me credenciar como treinador, que é a peça mais importante do futebol, que é os atletas, os jogadores. Então, esse vai ser o meu maior desafio, passar a mensagem do que eu penso para esses atletas. Até porque de vestiário ele entende, né? Foi líder muito tempo, né? E o Hever, de gestão. cara, né? Quem vê ele falando aqui assim, não sabe que ele tinha uma resenha dentro do vestiário. Sério? Às vezes eu falo Maravilhoso. aqui sobre o cara que pra fora é mais tímido, é mais, né, na dele Mais e tal. internamente. Não que o Hever seja tímido, né? Mas o Hever era aquele cara resenheiro que botava apelido. É mesmo? Que, sabe aquele cara que cutuca e vira pra cá, aquele que mesmo? solta a piada lá no fundo do ônibus que todo mundo ri. Cara, era o Hever, velho. O Hever era esse mesmo? cara que, Não. né, agitava. Vou anotar aqui, apelidos. Né, Vai ter que fazia falar ali, de alguém. Depois nós vamos perguntar sobre Vai. isso. Ô, Hever, coordenador de transição, qual que é a maior dificuldade que você vê hoje? Não tô falando nem só do Atlético, mas do futebol brasileiro, para fazer essa transição. Porque a gente vê, como o CJ fala aqui, o Estevão, fenômeno, o Hendrick, fenômeno, Vitor Roque. o Vitor Roque, fenômeno. Pô, a base não é feita só de fenômeno, né? Você tem jogador mediano, que vai virar jogador, você tem bons jogadores, mas fenômenos são raros. Você acha que o celular atrapalhou muito essa geração? Você, quando subiu, você chegou, cara, não tinha essa instrução. Era o juvenil, pega o café pra mim, vai lá e pega a minha chuteira. Hoje, os jogadores estão subindo muito cheio de frescura, de mimimi. Olha, na verdade, tem muitas coisas, né, que acaba potencializando essa questão. Claro que todos os clubes queriam ter aí um Vitor Roque, um Estevão, um Hendrick da vida, mas a gente sabe que não é bem assim. Para muitos torcedores, quem joga futebol, quem é craque, vai jogar de qualquer maneira. Não é bem assim. A gente sabe que as mídias sociais hoje potencializam tanto positiva quanto negativamente. E nós temos até algo pior do que as redes sociais, que são os pais desses atletas, que acaba potencializando algo onde o atleta está no clube. É passado uma informação, você precisa melhorar isso, é trabalhado isso. Chega em casa, o pai fica aqui na cabeça do menino, o menino vai ficar do lado de quem? Do pai ou do treinador? Então, isso também acaba... O empresário, às vezes, também, né? Também. Então, isso acaba gerando algum desconforto nesse atleta que ele fica balançado. Então, nesse processo, é difícil lidar, porque o atleta fica ali 5, 6 horas no clube, chutando para cima. Ele fica 19 horas em casa. Então, assim, você tem algo que se trabalhar e, às vezes, em casa não é feito da mesma maneira. Então, é uma constância de informação ali que o atleta fica balançado. E eu não vou nem falar quando eu subi, porque vou entregar minha idade, né? Não, mas é basicamente isso mesmo. A época que eu subi não existia celular. Eu comecei a jogar em 2003. Não existia telefone celular. Se eu quisesse ligar para minha casa, tinha que ir no Orelhão, que hoje, se você quiser ver algum orelhão, você tem que ir na rodoviária, algum lugar assim, porque não se encontra mais. Para falar em casa, era uma vez na semana ali, 5, 10 minutos no máximo, porque a ficha passava mais rápido do que o frio aqui em BH. É verdade. Então, era algo totalmente diferente. Nós tínhamos, na época, prazer de subir para treinar com o profissional. Hoje parece que é uma obrigação desses meninos subirem para treinar no profissional, porque eles sabem que a qualquer momento eles vão ser chamados. Então, quando eu subi o profissional, eu tinha medo. Chegava, estava ali, tá o Domênico ali, que é a estrela do time. Eu chegava, nem olhava para ele com medo de tomar um cascudo, pedir para pegar as coisas, e a gente fazia isso. Vai buscar uma água para mim, a gente vai lá. Os caras ficavam sacaneando o tempo todo. Fora que no alojamento, os caras chamavam no quarto, tinha lá 4, 5 jogadores, os caras apagavam a luz, jogavam o edredom em você e começavam a dar soco, dar pontapé. Então, hoje, se tu faz isso com um menino... Hoje, você faz isso com um menino sub-20, é mais fácil os meninos pegarem os experientes fazer isso do que o contrário. Então, o futebol mudou demais. Hoje você pega... Eu tenho um filho de 10 anos que estava no Atlético jogando, fazendo a escolinha. Eu, com 10 anos, eu brincava de carrinho, na rua, ficava brincando de pega-pega, esconde-esconde. Hoje não existe mais isso. Então, o futebol, ele potencializou de uma maneira
que se perdeu o controle. Hoje o menino, eu cheguei no clube com 18 anos, hoje o menino com 18 anos está encerrando a carreira, já está saturado, porque é pressão do clube, é pressão dos pais, é pressão da mídia social, é pressão de todo quanto é lado. O menino com 15, 16 anos, se não vingou, vai encerrar e vai fazer outra coisa. Se não estudou, vai fazer o quê? Vai trabalhar para os outros, vai... Enfim, então assim, o futebol hoje, ele está muito acelerado e queimando essas etapas. Né? Hoje tem meninos aí de 14, 15 anos que sustentam a casa. Aí tu vai... Imagina a pressão, CJ. Tu vai falar algo para esse menino, o pai não pode cobrar, porque o pai está no papel de filho e o filho no papel de pai. Então, o processo está totalmente inverso. A partir do momento que você tenta equilibrar isso, você consegue ter uma evolução nos atletas, mas não são todos. Quantos atletas você, que trabalhou no meio do futebol, viu que ficou no meio do caminho com um talento absurdo? Dezenas. Quantos que você olhava e falava assim, não vai dar nada, tá aí. E virou. Então, assim, é um processo, é muito difícil você conseguir identificar isso, porque não depende somente do clube, tem outros fatores que envolvem e que acabam fazendo com que muitos craques fiquem no meio do caminho. Aí eu quero trazer um pouco pro Galo, que você conhece tão bem, pro Atlético. Esse ano até que tá sendo um ano atípico, pela necessidade que teve. Rômulo jogou, Paulo Vitor jogou, Cadu jogou, o Isaac estava sendo relacionado. Quem mais? Vitinho. Com o Cudê ano passado, o Vitinho meia. O Vitor Gabriel lateral teve alguns minutos com o Cudê ano passado. Por que o Atlético revela tão pouco? Sei que quem forma é a base, quem revela é o profissional. Você teve em diversos momentos no Atlético, inclusive de 22, eu achava que o Atlético ia dar mais espaço para os garotos. Porque vinha de conquistas absurdas em 2021. Então era a hora boa para dar uma lançada. Por que que o Galo é cultura? É culpa dos treinadores? Desse rodízio absurdo de treinador? Eu queria essa sua primeira opinião. E segundo, como é que é esse filtro lá hoje? CJ? Não. O profissional assiste o Sub-20, assiste o Sub-17, o Milito, tem contato com todo mundo. Como é que é esse diálogo interno para trazer essa garotada? Então, CJ, na verdade... o Atlético, assim, é até difícil falar isso, eu tenho praticamente 10 anos de Atlético, né, desde a minha primeira chegada, da minha primeira passagem. O Atlético é um clube que não tem uma força para revelar jogador. Se você analisar de 2010 a 2024, dá para você contar uma mão de atletas que despontaram e saíram bem. O último, podemos dizer que foi o Savinho. Em que momento que o Savinho, de 21, 22, conseguiu se firmar como um titular? Ele teve algumas oportunidades. No momento que ele foi titular em algumas partidas, não foi o Savinho que todo mundo queria. Então, talvez naquele momento o Atlético quis fazer dinheiro com o Savinho e vender e não correu risco. Talvez se tivesse segurado o Savinho, será que teria conseguido vender o Savinho da maneira que conseguiu vender? Ou será que conseguiria fazer muito mais dinheiro no Savinho? É uma aposta. Então, assim, naquele momento, eu acredito que tinha só o Savinho, não tinha um outro jogador que estava se destacando. Hoje, no Atlético, como que você vai lançar algum jogador da base com o elenco que você tem? Se você analisar hoje, o time do Atlético, ele tem aí 3 a 4 jogadores, dependendo do setor, que são jogadores que já jogou na Europa, são jogadores jovens também. Para você tirar um jogador desse que você está contratando e colocar um outro jogador da base, se torna um pouco mais difícil. Porque custo-benefício, o clube tem que colocar na balança. Por mais que ele tenha que revelar. O Atlético, há 3 rodadas atrás, estava utilizando esses meninos. Aí eu pergunto para você, esses meninos deram conta do recado? Para mim, sim. Mas por que hoje não estão jogando? Tu vai colocar no lugar de quem? Vamos usar o Rômulo como exemplo. O Rômulo foi um menino que, para mim, desses, foi o que mais se destacou e que melhor foi utilizado. E que se destacou e foi bem. O Rômulo hoje... Eu tenho um carinho muito grande, tenho conversado muito com ele, mas o Rômulo iria jogar no lugar de quem hoje no setor defensivo? Fora os jogadores de posição, né, de formação como zagueiro, a gente tem ali Renzo, que está fazendo zagueiro, temos Mariano, temos Batalha. Então, assim, se torna mais difícil.
No momento em que esses atletas, no caso o Rômulo, foi solicitado devido à Copa América por ausência de jogadores, por lesão, ele demonstrou que ele tinha capacidade de jogar e foi super bem. Só que agora como que tu faz isso? Claro. Então, assim, mas nós também não podemos esquecer que esses atletas citados, Rômulo, Paulo Vitor, Cadu, Isaac, eles já estão sendo inseridos na equipe profissional cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Agora, como que você vai pegar um menino do sub-20 que nunca treinou 1 mês com a equipe principal e vai inserir ele para revelar esse jogador? Se torna mais difícil. Agora, em relação ao Milito, está sendo sim, fazendo um pente fino, sendo acompanhado esses atletas. A comissão, que é o Léo, que é o primeiro auxiliar do Milito, tem acompanhado alguns jogos junto comigo, com o Lucas, com o Danilo e com o Rafa, que são os treinadores de goleiros. Então, o Milito está, sim, buscando esses meninos, talvez, que ele até foi questionado em algumas entrevistas pós-jogo, de por que ele não está levando esses atletas para o banco, né? Entra muito em cima disso. Ele chegou agora, está conhecendo e não tem um atleta na categoria de base no sub-20 que ficou um período aí de 15 dias treinando. Então, para ele assumir essa responsabilidade, no meu ponto de vista, também é ruim, porque ele não conhece totalmente esse atleta, diferente desses atletas que acabaram jogando e se destacando. Eu tenho certeza que ele ficou satisfeito com as atuações desses meninos. Mas só que quando você tem um elenco tão recheado com grandes nomes, se torna um pouco mais difícil. Eu, particularmente, prefiro ter um elenco assim do que um elenco baixo, enxuto, baixo, com jogadores não tão nomeados como hoje se tem, para tentar revelar esse jogador. Então, acredito eu, né? Não sou o dono da verdade, não quero defender ninguém, muito pelo contrário, mas acredito que o torcedor tem que entender isso. Sei da cobrança que existe por revelar jogador, mas tem que entender. O torcedor quer, vamos lá, Júnior Alonso, Lianco, Hulk, Paulinho, ou querem esses meninos que ainda são uma aposta para tentar fazer um ano aí, uma temporada. Todo mundo fala que quer a base, é bonito no discurso, mas na Desde hora que dá certo. na hora do resultado, na hora 3 derrotas seguidas, o menino não presta, isso aí não. E a culpa da imprensa e culpa do torcedor. Pelo menos, gente, eu fico bem tranquilo com relação a isso, de tirar isso, porque se tem uma pessoa que defende de categoria de base e que gosta de oportunidades, sou eu aqui. Fico triste com a sua resposta, Hever, porque eu sei que é assim. E aí o cara que tá lá na categoria de base agora falando, nossa, eu vou ter que remar mais ainda, eu vou ter que fazer um esforço maior ainda, porque além da imprensa, além da pressão, além do pai, além do empresário, além do torcedor, vão ser poucas oportunidades. Isaac, inclusive, que foi emprestado ao Nacional de Portugal até o meio do ano que vem, com opção de compra. Em janeiro desse ano, o Galo ampliou o contrato do jovem de 20 anos até o final de 2028, garantiu a permanência dele, e aí com a renovação houve uma alteração salarial nos vencimentos, aumento da multa rescisória, ele está emprestado ao Nacional. O Gui vai fazer uma pergunta, deixa eu só falar da Claro, WhatsApp ilimitado, videochamadas, tudo por R$ 29,99, sabe onde tem? No Prezão Mensal da Claro, 15 GB de internet, 12 para usar como quiser, e 3 GB para você curtir o YouTube. Prezão da Claro, afinal é muita internet para você trabalhar, estudar e se divertir. Com o Prezão você se conecta mais com o seu corre. Claro, você merece o novo. Dodô, você levantou o dedo que é... Não, eu só ia complementar o CJ aqui dizendo que o Heavy falou do Rômulo, né? Que muitas vezes é mais interessante, e nem sempre o clube consegue fazer isso, você lançar um jogador num time que tá ganhando, num time encaixado. E esses meninos que foram lançados agora, né? Pegaram um Atlético esfacelado, pegaram um Atlético todo quebrado. E é mais difícil ainda de se mostrar pressão, né? futebol. Você vinha de um mês de abril agora, ali. Você pega o time, ganhou uma, ganhou duas, ganhou 3. Ah, agora peraí. Tá ganhando de 2-0, põe um Rômulo. Ah, o outro jogo, tá ganhando de 2-0. Por isso que eu falei de 2021. Né? E interessante o que tu tá falando, porque o Rômulo, na verdade, ele foi lançado num momento de dificuldade. Sim. Foi no jogo do Fluminense. Sim. A gente estava perdendo o jogo, o Milito trocou e depois dali o Rômulo se mostrou que ele estava preparado para aquilo ali. E o Rômulo nos últimos jogos, né, assim, nos primeiros jogos dele, ele entrou em jogos pedreiras, que foi o próprio Fluminense, depois o Sport, e ele demonstrou maturidade. Vitória, né? Foi Vitória? Contra o Sport. Sport na Copa do Brasil. É verdade. Fez lá. o gol. Nossa, e lá também, né? Fez o gol num cruzamento do Hulk. Não, aí foi contra o Inter esse jogo aí. Foi contra o Inter. Contra o Inter. Então, assim, se você analisar, o Rômulo foi um desses jogadores da categoria de base que
foi mais testado no momento Verdade. de dificuldade. E ele demonstrou que ele está preparado para aquilo ali. Mas aí entra a situação que você falou. Todos nós, na nossa carreira, fomos testados e passamos por muita dificuldade para chegar aqui. Ou você chegou aqui direto, assim, o CJ aqui, Apresentador, o CJ, dono da banca. cabelinho penteadinho. Roia. Óculos. Então, é assim, Roia. é a vida da gente assim. Hoje, o em Hever compensação, sofreu manda em demais lá Mano. quando era juvenil. Apanhou, teve que pegar água, carregar tal coisa. A vida é assim. E talvez por isso o Hever chegou onde chegou. Você chegou onde você está hoje. Porque você aprendeu a valorizar o processo que você passou. E talvez hoje no futebol esses meninos, pelo fato de ter as coisas um pouco mais fácil, igual criança, seu filho é assim, começa só sim. É isso. Uma hora que ele receber não, ele vai ficar isso bicudo. aí. Então, assim, é o processo. Vai na bola. Ô, Hever, no primeiro bloco você falou pra gente que você começou em 2003 no Grêmio e contou a transformação do futebol de lá pra cá, isso na parte de comportamento. Como é que os meninos hoje sofrem muito mais com rede social, pressão, cobrança e tal. E dentro de campo, nas 4 linhas, o futebol mudou muito? E se ele mudou de 2003 para 2024, ele mudou... o futebol brasileiro especificamente mudou para melhor ou para pior? Na verdade, só corrigindo, foi no Paulista de Jundiaí, Ah, 2003, Paulista. isso. Desculpa. Aí 2008 eu fui pro Grêmio, né? Você foi campeão da Copa do Brasil no Paulista? Foi, 2005. Com o Mancini? Com o Mancini. Opa, O Mancini que bacana. foi o treinador que me lançou, né? Da base para o profissional. E o Vitor também, né? O Vitor também. O fato curioso é que eu fui lançado assim, eu comecei a ir para os jogos profissionais com o Mancini na Copa do Brasil. Porque tinha lá o Anderson, que é o auxiliar dele, o Grigri, o Dema, que era o outro zagueiro, e o Thiago Matias, que jogava no Palmeiras e estava emprestado. E aí a zaga era o Anderson e o Matias, Thiago Matias. O Matias saiu nas oitavas de finais. Saiu, aí o Dema entrou como titular e eu fiquei para reserva. Só que no jogo das quartas de finais, o Anderson foi expulso. E só tinha eu e o Dema para jogar. Aí eu não sei se o Mancini confiava demais, ou era o que tinha, porque um clube pequeno vai com o que tem, vamos ver. Até porque para o Paulista, naquele momento, chegar na semifinal da Copa do Brasil já era um título. E aí nós pegamos o Cruzeiro até, ganhamos o primeiro jogo em Jundiaí, eu joguei o jogo todo. Aí nós viemos para cá, o Anderson voltou. Aqui o Anderson foi expulso. Aí eu entrei, aí nós perdemos o jogo de 3-2, 2 gols de falta. Do Christian, né? E aí nós fomos para a final contra o Fluminense. Coincidentemente, não tinha ninguém, o Hever jogou a final. Ganhamos de 2-0 o primeiro jogo. E no segundo jogo de volta, foi no São Januário, a gente empatou 0-0, eu entrei no final do jogo. Depois dali eu não saí mais, assim, continuei. E aí fui pro Grêmio e tive a minha carreira. O futebol mudou bastante de 2003 para hoje. Acredito que de forma positiva, onde os atletas, principalmente, que são as estrelas, os caras a chamarem a responsabilidade e que proporciona o espetáculo, tem buscado mais conhecimento, até porque a gente, né, a classe do jogador, ele questiona, cobra muito, que quer ter conhecimento quando não se tem um treinador tão gabaritado, com um repertório extenso. Então ele se sentiu na necessidade de buscar conhecimento, estar um pouco mais comunicativo e participativo nessa situação. E por outro lado, eu vejo de forma negativa em alguns aspectos as questões das mídias sociais potencializar negativamente algumas situações. Que em 2003, quando você jogava, você queria ver algo relacionado ao seu jogo. E ali nós só tínhamos a informação nos jornais. Então, assim, tinha o lance que dava nota. Quando tu ia bem, tu queria ver lá, o Hever, nota 8. Fez tantos lançamentos, acertou uma bola na trave, 8. Quando ia Dei mal... nota demais, cara, no lance. E era difícil demais você dar nota, porque você tem que fazer a resenha do jogo e avaliar cada jogador, cara. E muitas vezes isso é injusto na sua avaliação.
né? Você fica olhando o jogo ali, anotando não sei o que e tal, aos 38 teve uma jogada assim, e depois ainda tem que dar nota. E o jogador era ligado na nota, né? Era demais. E aí quando tu ia mal, tu falava, não, tô tranquilo, agora não preciso olhar, eu sei que fui mal, não vou olhar. Mas hoje você tem essas notas 5 minutos depois que terminou a partida, se não for mais rápido. Então, assim, tem os prós e contras, mas eu vejo que o futebol hoje evoluiu porque não só os treinadores estão buscando conhecimento e o atleta também estão se vendo na necessidade de buscar esse conhecimento e evoluir, entender mais estilo de jogo, formação, estudar a equipe adversária. Então, acredito que de forma positiva melhorou o futebol. Vou te fazer 2 perguntas, mas a primeira vou fazer separado aqui. Trabalho do Milito. Como é que você tem visto o trabalho do Milito? Como é o dia a dia do Milito? O que ele tem de diferente? O torcedor do Atlético, na chegada dele, ficou militizado. É o Milito. Também 12 jogos sem perder. Aí depois teve uma queda, alguns questionamentos. Mas como é que é o Milito no dia a dia? Olha, eu particularmente gosto muito do estilo de jogo dele, a maneira que ele joga, por ser um treinador agressivo, que pensa em se defender, mas o futebol, talvez a melhor defesa é o ataque, então ele tenta se impor dessa maneira. Os treinadores hoje, acredito que a grande maioria enxerga e tem buscado esse conhecimento, então ele chegou de uma maneira que o elenco conseguiu assimilar muito bem o estilo dele, a maneira de jogo, né, que ele impôs, talvez pelo fato dos jogadores estarem buscando um pouco mais de conhecimento, entendendo mais filosofia de jogo. Isso facilita a chegada do novo treinador. Depois acabou oscilando um pouco, que seria, no meu ponto de vista, natural, pelo fato de hoje todo mundo se estudar. Então, você com 4, 5 jogos que você já fez, as equipes já estão de olho, porque chamou muito atenção pela maneira que foi a estreia dele no Clássico, na final. E isso deu, com mérito, esse reconhecimento da torcida. Depois dessa oscilação, ele conseguiu se reinventar e vem fazendo de forma mais tranquila, talvez também pela evolução da equipe com as peças que acabaram chegando. Isso facilita também para o treinador, a partir do momento que você tem jogadores que têm um certo conhecimento, uma certa técnica, isso facilita demais. Então eu vejo de forma positiva, e eu que estou aí na luta, aí, iniciando, gatinhando, para mim está sendo muito importante ter um treinador com o gabarito dele, até porque é um cara que tem um conhecimento muito grande, não só como treinador, e sim como jogador também. Então, eu tenho tentado aproveitar ao máximo, encostado ali um pouquinho, tentar colher algum tipo de informação, porque eu acredito que pode e vai agregar para o que eu penso. Então, eu tô tendo uma oportunidade de ouro em mãos. Espero aproveitar bastante, quem sabe, lá daqui a alguns anos, não estar colocando isso em prática, com a ajuda dele. A outra é uma opinião. Ontem, na saída do gramado, amigos, eu entrevistei o Hulk e o Bernard. E perguntei ao Bernard o que o Atlético tinha que fazer para quebrar linhas em times que jogam com a linha tão baixa, tão fechados, às vezes vêm defender com uma linha de 5, pouco espaço para trabalhar. Se era um jogador de velocidade, se era um jogador como referência, se tinha que tocar mais rápido. E o Bernard falou isso aí, ó. Mas vários times que vêm aqui têm esse tipo de jogo contra o Atlético. É uma jogada individual, passes rápidos. O que o time do Atlético tem que proporcionar para tentar quebrar essa linha? Primeiramente, ter condições boas para poder fazer isso, né? Que a gente vem com um campo que não vem favorecendo tanto esse tipo de jogada, um toque rápido, uma jogada individual. Em alguns momentos você vai driblar o adversário, ela bate no morrinho ou até mesmo no buraco e pode acabar favorecendo a marcação. O que a gente sabe dentro do futebol é muito mais fácil destruir do que construir. Então, quando a gente, em alguns momentos, eu até perdi uma bola mesmo aqui, que eu estava tentando observar o movimento do Hulk, e quando eu olhei para o chão, a bola estava mais perto do adversário e ela acabou pegando a bola. Então, assim, a gente tem qualidade para isso, para jogadas individuais, para um drible, para tentar fazer quebrar uma linha.
Porém, quando vem também um adversário numa linha praticamente num 5-4-1, é difícil você encontrar espaço entre linhas. Então, a paciência do que? A gente sabe que a gente tem que fazer certos tipos de movimentos para poder, às vezes, abrir até espaço para um companheiro de equipe. Porém, aquela paciência também de saber assim, vamos ficar com a bola, vamos tentar achar o momento certo de atacar. Mas nem sempre as coisas saem como a gente espera ou como a gente pensa, porque da mesma forma como a gente tem aqui o nosso trabalho para poder construir, eles também trabalham para tentar fechar esses espaços. Então, assim, são situações ali que a gente tem que pensar rápido, tem que lidar rápido com algumas coisas, porém, a gente sabe que a gente tem qualidade para isso e a gente vem tentando, a gente vem fazendo o nosso melhor para que a gente possa conseguir quebrar essa fase defensiva dos adversários que vêm aqui jogar contra a gente. E aí o Igor apurou e trouxe até a informação que depois do jogo de ontem o presidente Sérgio Coelho afirmou que o clube vai trocar todo o gramado da Arena MRV, possivelmente após a partida contra o CRB, né, na volta da Copa do Brasil, dia 7 de agosto. O principal fornecedor dos clubes brasileiros, Itogress, que pede cerca de 60 dias para poder entregar um gramado novo, que é aquele gramado que já chega plantado e tal, ele vai ter que correr e o Atlético traz uma possibilidade, trabalhando com a seguinte possibilidade, de trocar pelo menos a parte mais castigada, que é a esquerda do túnel de entrada dos jogadores. Ali, vamos trazer para o torcedor, mais do lado de que fica a torcida visitante, ali o banco de reservas visitante, ali que não pega sol. O Atlético já falou isso, o Igor traz essa informação, aliás, amanhã no 98 Esportes e no 98 Futebol Clube, trazendo todos esses detalhes, mas fez questão de mandar para a gente aqui durante o programa. E aí, Hever, eu quero saber a sua opinião. O Atlético é um time construtor, cara, e se não tiver gramado, não vai construir. Sem dúvida, a gente sabe que o gramado ruim acaba atrapalhando para característica e estilo de jogo, né, hoje do nosso elenco. Sabemos que para furar esse bloqueio precisamos ter uma troca de passes um pouco mais rápida, veloz, com uma certa movimentação dos atacantes e talvez nesse sentido o gramado possa atrapalhar. Dessa forma, facilita para a equipe que vem fazendo aí uma linha de 5 ou até mesmo uma linha de 6. É muito mais fácil você destruir do que construir. Então, a partir do momento que esse problema for cessado em relação ao gramado, a gente sabe que talvez possa ser que melhora e que possa ter um pouco mais de facilidade na troca de passe. Mas até que isso não aconteça, a gente tem que jogar com um gramado ruim, até porque não é em todo lugar que a gente vai encontrar um gramado bom. Que entra a questão do estádio, como o Gui falou. Independente de onde você vai jogar, você não pode fugir das suas características. Sei que atrapalha, isso é um fato, mas a gente tem que tirar algo da cartola para poder envolver as equipes, atrair essa equipe e tentar fazer o melhor jogo, que é o que o nosso treinador pede, e tentar se impor. Você vê como é que é, né, Guilherme? Em outros tempos, o gramado da arena, que tá bem castigado, tá ruim mesmo, seria um tapete, né? Porque a gente, era difícil. Era muito comum que você fosse jogar, campeonato estadual então nem se fala. Você vai jogar em determinados lugares, se tivesse um gramado como tem o da arena, você fala, nossa, que tapete. Mas hoje as pessoas estão tão preocupadas, e com razão, em dar uma estrutura pro atleta, pro jogador. Você pega o Morumbi, você pega a Neoquímica Arena, né? Fora os que tem a grama híbrida, fora os que tem a grama sintética, que virou quase que uma obrigação você oferecer para os seus atletas e para os visitantes um gramado em condição. Ontem eu fui com 2 amigos ao jogo, e no começo do jogo eu falei, olha, o gramado está prejudicando o Atlético. E assim, era nítido, né, que determinadas bolas que você consegue tocar a bola de primeira, você tem que dominar primeiro, só aí que você já perdeu meio segundo, você já detona uma jogada que estava construída, né? E não está tendo show na arena. Então tem a história do gramado não pegar sol ali do lado esquerdo, e a gente espera que o Atlético resolva, porque é uma questão de dar a estrutura, né, necessária para os seus atletas fazerem aquilo que eles estão acostumados a fazer no CT, que tem belos campos, né, Hever? Olha aqui, ó, só rapidinho. O Atlético batalha junto ao Maracanã, compra de um gramado todo novo,
O consórcio que administra o estádio carioca possui uma fazenda com plantio de vários metros quadrados de gramado, com uma quantia suficiente para atender aí 3 ou 4 substituições completas do terreno de jogo. Inclusive, passa a ser uma das soluções estudadas pela SAF para a manutenção de um terreno de jogo de qualidade para os jogadores. Ter uma fazenda própria com a capacidade de produção do gramado. Informação trazida pelo Igor. Agora é engraçado que o gramado do Maracanã... Não é nessas coisas, né? Não. Só se a fazenda é boa. Não é Mas não. quem move o gramado no Maracanã, né? Mas lá tem uma sequência de times e maior de jogos, né? Pelo menos só Flamengo e Fluminense. Vamos aproveitar o resto. Vamos aproveitar o Hever. Quer ir mais uma aí que eu tenho que chamar o Arthur. Não, eu quero perguntar pro Hever, né, sobre 2013, assim, aquele time que muita gente não acreditava, né? O Pierre tinha vindo lá do Palmeiras, o Donizete, pouca gente conhecia, o Jô tinha vindo do Inter, o Inter não queria, o Ronaldinho tinha sido dispensado no Flamengo e tantos outros exemplos daquele time. Qual foi o segredo? Você tem uma história legal para contar, assim, de superação, ou um momento dramático, ou um momento engraçado sobre 2013, Hever? Porque o torcedor sempre gosta de ouvir histórias de 2013. Então, Domênico, muitos jogadores que chegaram aqui, acredito que foi em 2012, né, que estavam sendo taxados como renegados. E o Calil acabou apostando nesses atletas, talvez por conhecer, ou não sei se talvez desespero, e acabou surtindo efeito. O grupo acabou entendendo a necessidade de demonstrar que não era aquilo que se falava desses atletas. Claro que não eram todos os atletas que chegaram dessa forma, mas a grande maioria sim. Então, acabou que quem aqui já estava acabou abraçando, entendendo a necessidade, sabendo que quem estava chegando poderia contribuir, assim como o treinador, né, que teve o aval, e acabou tendo êxito. Um grupo onde gostava-se muito de estar junto, de trabalhar junto, e isso acaba fazendo toda a diferença.